A palavra de Deus diz assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Aqui Paulo estava falando com eles. Não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos: abram também o coração para nós. Paulo estava ensinando, e uma equipe estava ensinando, e eles estavam meio que: será que é de Deus? Será que não é de Deus? Abro o meu coração, faço o que está sendo mandado, não faço o que está sendo mandado. Então esse é o grande desafio da igreja, sabe? É abrir o coração para aquilo que está sendo ensinado pelos ministros do Senhor. Eu sou só a Andréia, né? Na Andréia não existe poder nenhum, a não ser poder que o Senhor nos dá a mim e dá a você. Na Andréia não existe unção, a unção pertence ao Senhor. E quando nós ministramos, o Senhor está falando com você, amém? Então o que a gente está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo para a igreja lá? E o que eu estou dizendo para vocês? Abram o coração. Não tenho reservas para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, por onde você for. Abre o coração. Daí ele diz assim, ó, no 14. Aí ele começa a ensinar. Por que ele fala para abrir o coração? Porque ele vai começar a ensinar. Ele diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Deixa aí, Kleber, por favor. Quem já ouviu falar naquela brincadeira Charlie Challenge? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão assim. Vou perguntar outra coisa aí, você não levanta a mão. Vou perguntar assim: quem já brincou de Charlie Challenge? Eu espero que ninguém. Na minha época, e na época dos adultos, era aquela brincadeira do copo. Você já viu a brincadeira do copo? Quem já brincou da brincadeira do copo? Que eu vou levantar minha mão, que eu já brinquei. Né? Eu não era evangélica. Alguém já brincou da brincadeira do copo? Já? A brincadeira era aquela brincadeira que você punha um copo, punha um sim ou não, e você perguntava aos espíritos presentes na sala. Minha família era espírita, tá, gente? Então não escandaliza não, que eu não era evangélica. E aí você perguntava alguma coisa e aquele negócio andava sozinho. Ninguém punha a mão, janela fechada. Eu brinquei disso. Infelizmente eu brinquei disso. E hoje a brincadeira não é mais com copo, hoje a brincadeira é com caneta. Põe duas canetas, assim, e põe sim e não. E a brincadeira é para invocar o espírito de Charlie, que é um espírito mexicano, é demoníaco, tá, gente? Eu já vou explicar porque eu estou falando isso aqui. É um alerta para todos nós. E a brincadeira é para evocar esse espírito, para que ele possa dar respostas. Se você pode fazer isso, se você tem aquilo, se você vai namorar fulano, enfim. O que está acontecendo no mundo todo? As crianças estão brincando de Charlie. Challenge. Em Manaus, brincaram numa escola. Você pode procurar na internet que eu estou te falando, tem até foto, tem vídeo. Brincaram e o que aconteceu? Os demônios entraram nas crianças e as crianças desacordaram, e quando elas acordaram, elas estavam possessas. Sabe o que aconteceu? Precisaram chamar os pastores evangélicos para poder expulsar demônio de criança. A brincadeira é muito séria. Por que ele diz aqui, olha, não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. O que tem em comum um crente com um descrente, com aquele que não acredita? É uma simples brincadeira, se você for pensar, mas é uma simples brincadeira que está envolvendo o mundo das trevas. E o mundo das trevas é real. O mundo das trevas está aí para destruir a tua vida. Eu fico imaginando naquela escola lá em Manaus. Aconteceu, acho que aqui em Rondônia, aconteceu por muitos lugares, Porto Velho, né, que aconteceu numa escola também, aconteceu em Porto Velho, aconteceu em Manaus, aconteceu com uma brincadeira assim no Japão. Gente, o diabo não está brincando, sabe? Ele não está brincando de destruir, não, ele quer destruir. Eu sou coordenadora pedagógica, sou professora, e uma vez eu atendi uma criança de 7 anos, só 7 aninhos, possessa. A professora me chamou na sala e disse assim:
André, eu não suporto mais, não está dando para aguentar. E foi tão engraçado que quando eu cheguei na porta da sala, aquela criança saiu correndo. Imagina uma criança de 7 anos, disparada, correndo, eu de salto alto e nessa elegância toda, para correr atrás dela. E a escola era gigantesca. Eu corri, tem uma hora que eu estava correndo e Deus falou comigo: para de correr, isso não é inteligente. Repreende em nome de Jesus. E na hora que Deus falou comigo, eu estava correndo, salto alto, eu falei assim: em nome de Jesus, para. A criança estava lá longe, assim, na escola. E aí ela fez assim, parou, de uma vez. Falei: ah, demônio sem vergonha. Encosta na parede em nome de Jesus, porque eu já estava bufando, né? Até eu conseguir chegar na criança, ia demorar muito. Aí ela encostou na parede assim. Quando ela encostou na parede, sabe, ela estava bufando, 7 anos. Eu impus as minhas mãos sobre ela, repreendi todo o demônio e aquele demônio saiu. E pasmem vocês, a mãe dessa criança de 7 anos era obreira numa igreja e trabalhava com cura e libertação. Daí eu chamei a mãe. E aí expliquei tudo o que havia acontecido. Mas por quê? Porque aquela mãe desprezava aquela criança, mas cuidava de todo mundo, menos do filho de 7 anos, um menino. Expulsei demônio de um menino de 9 também. Essa eu já contei aqui para vocês. A professora me chamou, falou: Andréia, tira esse menino dessa sala, que era sempre assim, né? Tira que eu não aguento mais. O menino veio. Estou conversando com o menino e vi que o menino mudou de fisionomia. Totalmente de fisionomia. Falei: sem vergonha. Em nome de Jesus, sai. Ele olhou, baixou a cabeça e falou assim: sabe aonde eu estava quando Jesus morreu? Eu estava aos pés da cruz. E aí nós descemos e fizemos uma festa quando ele morreu. Olha, não é legal expulsar demônio de criança. Eu falei: em nome de Jesus, você só esqueceu que ele ressuscitou. E sai em nome de Jesus. O menino começou a conversar normalmente comigo. Sabe, o diabo não está brincando de querer destruir você, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua alegria, os seus relacionamentos. Ele não está brincando. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu tenho uma notícia para você. Hoje é o dia favorável do Senhor, amém? Hoje é dia de salvação, aleluias. E o diabo não tem poder sobre as nossas vidas quando nós nos posicionamos com Deus. Ele não tem poder. Qual é a nossa posição? É nos mantermos, como Paulo está falando aqui, como diz em 1 Coríntios, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Sabe, luz e trevas não combinam. Não tem como combinar, porque aonde a luz entra, as trevas acabam. Pode ser um palitinho de fósforo aceso, é um pouquinho de luz, mas a treva acaba, porque você começa a enxergar um pouquinho assim. Você é luz. Diga para quem está do teu lado assim: você é luz. Diga para ele assim: as trevas não combinam. Gente, treva não combina com cristão, amém? Aí eu te pergunto, por onde você tem andado? Vou cantar a música das criancinhas, né? Cuidado, pezinho, onde anda, cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. O que você tem olhado? Vou cantar o outro pedacinho, né? Cuidado, olhinho que olha. Cuidado, olhinho que olha. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que olha. Qual é a diferença entre luz e trevas? Eu gostei de um padre muito doidão que eu tinha vontade de fazer o que ele fez. Sabe o que ele fez? Pegou a Globeleza, aquele vídeo da Globeleza. Eu quase fiz isso hoje, mas eu não vou fazer não. O pastor está viajando, vou fazer quando que tiver. Não, estou brincando, não vou fazer não. Ele levou o vídeo da Globeleza para dentro da igreja dele. E durante acho que 15 segundos que dura aquele vídeo, ele pôs a Globeleza dançando pelada no altar da igreja. E ficou observando o povo. E o povo: oh! Quando acabou os 15 segundos, ele perguntou assim: vocês estão assustados? Com a Globeleza dentro da igreja? Estão assustados? Aí todo mundo estava. Imagina a Globeleza aqui dançando em pleno altar. Ele falou assim: pois é, a igreja
também está na sua casa. E a Globeleza está dançando lá. Sabe, o que é que você tem visto? Quantas vezes a Globeleza, né, e muitas belezas, tem dançado dentro da sua casa? Quando você está naqueles sites que eu e você sabemos que não deveriam estar sendo assistidos. Luz e trevas não combinam. Luz e trevas não vai trazer bênção para a tua casa nem para a tua vida. Luz e trevas têm que andar bem separadas. Agora, quem define isso? Hoje é o dia favorável do Senhor, amém? Hoje tem salvação para você. Mas quem escolhe? Você. O dia está aqui, é hoje. Hoje é dia de bênção, queridos. Hoje é dia de quebrar cadeia. Você já orou, já renunciou. As coisas estão sendo quebradas na região celeste. A pergunta é: e quando você sair por aquela porta ali? Luz e trevas não combinam. Que harmonia entre Cristo e Belial? Entre Cristo e Satanás. Que harmonia existe? Quantos cristãos, porque não alcançam vitória? E eu já vi muito isso. Que 36 anos de convertido, dá pra gente ver muita coisa, né? Aí a pessoa vem, busca a Deus, Deus não responde do jeito que ele quer. O que ele faz? Dá uma passadinha no centro. Dá uma passadinha ali no centro. Vou pegar uns pozinhos mágicos. Pode pirlim pim pim, né? Que vai contaminar a tua casa. Não, me ensinaram que jogar sal grosso resolve. Aí vai lá, faz o saquinho de sal grosso. Quantos evangélicos, queridos, dentro das igrejas, luz e trevas, e por isso não alcança a bênção. Deus e as coisas de Satanás. Não é só uma benzidinha. Não é uma benzidinha? Tem uma benzedeira boa ali, vamos pedir para ela benzer luz e aquilo que não pertence a Deus. Amém? Quem escolhe somos nós. Continua, por favor. O 16. Kleber, cadê ele? Hã? Você põe para mim, por favor, Carlos. Sabe, queridos, existe uma diferença entre ser do Senhor e não ser. E é uma diferença muito, muito grande. Olha lá. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Todos nós aqui que já recebemos a Jesus, nos tornamos o templo do Espírito Santo de Deus. Você concorda com isso? Amém? Você é templo do Espírito Santo de Deus? Nós temos aprendido que a igreja é quem? Essas 4 paredes? Ou a igreja é você? Somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. E olha o que a Bíblia diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Nenhum acordo. A idolatria não agrada o coração de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: idolatria, querido, não é somente uma imagem. Às vezes você idolatra a sua profissão. Minha profissão é essa, eu não abro mão dela, gostem ou não gostem, está de acordo. É como uma vez atendi uma prostituta que tinha se convertido. Lá em Santos a gente tinha muitas prostitutas que se convertiam, enfim. Tinha cafetão, tinha de tudo, né? E ela falou assim comigo: eu vivo disso. O meu sustento é a prostituição. Aí, hoje em dia, a prostituição é reconhecida, não é verdade? Como profissão. Aí, o que você diria para ela? Não, senta com Deus aqui e vai ganhar seu sustento na zona? Não tem como, queridos. Não tem como. Templo do Espírito Santo, templo de Deus. Infelizmente, a zona já era. E ela falou assim comigo: eu vou largar a prostituição, porque eu quero Deus. E para ela, não foi fácil. Sabe por quê? Porque aquele era o trabalho dela. E lá ela ganhava muito dinheiro. E ela largou. E ela largou tudo. E até hoje ela está firme com Jesus. E hoje ela já foi até candidata aí na cidade dela, né, para trabalhar na política, se envolveu. Eu sei que ela cresceu e ela começou a ser respeitada. Porque as coisas velhas já passaram. Deixa eu te dar uma notícia. Hoje é o tempo favorável do Senhor e hoje tem salvação. Agora o ontem já foi, amém? Diga para quem está do teu lado assim: o ontem foi ontem, já foi. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe quem acusa? É o diabo.
Não aceite a acusação, porque quem acusa é o diabo. E ele não está mais na tua vida, então deixa cair por terra isso daí. Amém? Só que não dá para concordar com coisas que não pertencem a Deus. Tem profissões que é a sua, não pertence a Deus. Sabe? Treve e luz, templo de Deus e templo de Belial, não dá. Nós temos que tomar posição com Deus em nome de Jesus. E ele diz mais assim: como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem quer que o Senhor seja o seu Deus, diga amém. Quem quer que o Senhor habite em você e no meio de onde você está, diga amém. Tem uma condição: treva e luz, sabe? Templo do Espírito e as coisas de Belial. Tira o que não é de Deus, mantém o que é de Deus. E aí olha o que acontece: habitarei com eles e entre eles andarei. Já pensou, você está lá no seu serviço, o Senhor está com você? Você está lá na sua casa e o Senhor está com você? Não está só com você, está trabalhando a seu favor. Amém? O Senhor não está só com você, está trabalhando ao seu favor. Mas isso é para quem? Para quem faz separação entre trevas e luz. Não entenda errado. Tem coisas que você precisa trabalhar. Tem coisas que sim. Você trabalha lá, o dono da loja não é crente. Não estou falando isso. Estou falando de profissões que não batem com Deus. Que não tem como quem é templo do Espírito Santo estar lá. Não tem como estar lá. Né? O cara é limpador de centro de macumba. Rapaz, como ele aceita Jesus, como é que ele vai continuar limpador de centro de macumba? Alguém já foi em centro de macumba aqui? Não responda, não precisa. É horrível. Não precisa você estar lá. Amém? O Senhor vai te dar coisa melhor em nome de Jesus. O Senhor vai tirar você de lá e vai te dar vitória. E aí ele diz mais assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. A palavra para você nesta noite é: saia do meio deles. Ou seja, daqueles que não servem ao Senhor, que não andam com Deus, que não querem Deus, que não estabelecem o Senhor como o Senhor de suas vidas. É isso que está falando a palavra de Deus. Saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Aí você vai me dizer: não posso estudar mais, pastora? Pode estudar. Vá para a faculdade. Você que é adolescente, está indo para a faculdade, vá para a faculdade. Mas não entre no jogo dos jovens da faculdade. Esteja no meio deles e lá você seja luz. Eu sempre falo para os jovens, para os adolescentes, que existe uma palavra mágica. E a palavra mágica é não. Vamos para o churrasco conosco? Não. Se você não tem caráter cristão para estar lá, não vá, porque eles vão te dar uma enroladinha para você beber. E tem muita gente que não suporta. Então, não é uma palavrinha boa, queridos. É palavra boa para você que é adulto também. Ai, vamos ali, é só uma cervejada entre os amigos, você bebe uma Coca-Cola. Meu filho, o que você está fazendo no meio desse povo? Sai do meio deles. Separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Vamos repetir comigo, digam assim: não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Sabe, muita gente vai em Machu Picchu, por exemplo, e lá tem aquelas bruxinhas, não tem? Quem já viu as bruxinhas de Machu Picchu? Já ouviu falar, pelo menos? Já ouviu falar? Não traga aquelas bruxinhas para dentro da sua casa. Não traga, elas são consagradas. Bruxas têm atos demoníacos. Aí você está pegando uma bruxinha daquela, mas é tão bonitinha. E elas são bonitinhas mesmo, tá? Muito bonitinhas. Aí você põe lá na sua casinha. E aí você cria uma habitação para demônio dentro da sua casinha. Aí você tem um terço que você recebeu da sua avó. Uma vez nós fomos orar, eu lembrei do terço por causa disso. Nós fomos orar na casa de uma mulher muito opressa. E ela vivia em depressão. E nós chegamos lá e ela já tinha aceitado Jesus. E o que tinha bem na parede do quarto, assim, ó? Um terço gigantesco que ela herdou da avó. E aí você respira fundo.
Ela tinha um apreço por aquele terço fantástico, era da avó. Mas a Bíblia diz que, sabe, esses ídolos, a Bíblia diz em Coríntios que eles têm habitação demoníaca. E nós tivemos que dizer para ela que o terço precisava sair e ser destruído. E quando foi destruído, sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi curada. Porque era ali, sabe, que ele se alojava. Uma vez na casa de uma mulher, ela guardava todos os santinhos da família. Não pode guardar os santinhos da família, porque a Bíblia diz que nenhum tipo de idolatria. Nenhum tipo de idolatria. E ele diz assim, sai, não toca em coisas que não são do Senhor, e eu os receberei. Eu vou falar de mim, o que aconteceu uma vez comigo. Eu ganhei, o Felipe tinha nascido, nós ganhamos um palhacinho, ganhamos muita coisa, mas entre as coisas um palhacinho. Sabe esse palhacinho, eu acho que tem até hoje, que você puxa a perninha e ele levanta assim, os braços e as perninhas, já viu esse palhacinho? É assustador aquilo. É um brinquedo de criança, puxava assim. E eu entrava no quarto do Felipe, eu olhava aquele palhacinho, eu dizia, gente, isso não é de Deus não é possível que sou só eu que não gosto desse palhacinho. Peguei o palhacinho, tirei do berço e guardei no armário. Toda vez que eu chegava na minha casa, que eu entrava no quarto do Felipe, aquele palhacinho parecia que falava comigo. A gente tem um trem errado com esse palhacinho. Mas acho que eu estou exagerando, né? Eu pensei que estou exagerando, floreando demais. Eu era muito novinha. E aí eu fui para a igreja, e uma missionária falou assim, olha, estava pregando na igreja, ela falou assim, olha, Deus está me mostrando que tem um palhacinho na casa de alguém. Eu, tum! E esse palhaço foi consagrado para tirar a paz dentro da tua casa. Destrói ele. Ah, mas eu cheguei em casa brava, hein? Pensa numa mulher. Eu cheguei em casa assim, demônio safado, tem vergonha, entrou na minha casa, um palhacinho, peguei um palhacinho, em nome de Jesus. Fiquei brava, muito brava. Sabe, parecia tão inocente, mas estava impuro, porque havia sido consagrado para tirar a nossa paz. E quantas coisas consagradas. E muitos cristãos dizem assim, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, tio. Né? Nada a ver, tio. E aí esse nada a ver está complicando a tua vida. São fotografias que não deviam estar na tua casa. São objetos que não deviam estar lá. São coisas que você guarda com carinho e que não pertencem ao Senhor. Uma vez uma irmã recebeu um vaso de flores e ela falou comigo, pastor, é uma coisa muito esquisita. Isso não foi aqui na cidade. Ela falou comigo, aquele vaso de flores me faz mal. Falei, então nós vamos lá. Menina, quando eu cheguei na casa dela, o vaso de flor bonito, mas também me fez mal. Falei, nós vamos repreender, quebrar e jogar fora. Porque quando não há paz, não pensa assim, a imaginação da minha cabeça, estou floreando. Não, queridos, quando não há paz é porque não é de Deus, amém? Como saber que não é de Deus? Não há paz. Porque nem todo mundo no planeta Terra é bonzinho, amém? Eu já contei aqui que nós atendemos uma mulher, que a vizinha dela enchia a filha dela de presentes, lindos os presentes, tudo consagrado, porque ela queria destruir a família dela, porque o objetivo dela é ficar com o marido dela. Olha que loucura. Parece viajante, não é? Mas é bem viajante mesmo. E a criança não dormia, o bebê dela não dormia. Nós fomos lá, oramos. Deus mostrou todos os objetos que haviam sido consagrados. Nós tiramos todos e nós perguntamos a ela, quem te deu isso? Ela falou assim, a vizinha. Tiramos, quebramos, queimamos. E o que aconteceu? A criança passou a dormir, gente. Não tinha problema, não tinha dor de ouvido, não tinha dor de barriga, não tinha nada. Tinha demônio perturbando a criança durante a noite. Amém? Olha só. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Talvez dentro da tua casa há coisas que precisam ser tiradas, e que você nem percebeu. Então hoje nós vamos orar para Deus te dar discernimento. E o que precisa ser tirado vai sair em nome de Jesus, amém? Porque hoje é o dia favorável do Senhor. E hoje é dia de salvação. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o porquê da tua depressão. Ele sabe o porquê do teu medo. Você quebrou o vínculo. Então agora precisa fazer uma limpeza. E precisa tomar atitudes. Amém? Lá na Bahia, ganhamos uma mulher para Jesus, dono de um centro de Umbanda.
Tudo do centro foi destruído e aquela mulher foi liberta. Na minha casa, quando eu aceitei Jesus, meu pai era espírita, Deus me levou a tirar todos os livros espíritas dele. Todos foram queimados. Todos. E meu pai foi liberto logo depois e se converteu ao Senhor. Amém? Não toque em coisas impuras. Aquilo que não pertence a Deus não pertence ao povo de Deus. O que não pertence a Deus não pertence ao povo de Deus. Se fala muito sobre bebida, né? E existe um questionamento muito grande sobre bebida no meio do povo. Mas eu estava ouvindo o pastor Jorge Linhares falar de um membro da igreja dele, que quando falava de bebida ele torcia o nariz, porque ele tinha muitas bebidas dentro de casa. E um dia ele descobriu que a filha dele de 9 anos estava bebendo há 3 anos todas as bebidas dele. E ele só descobriu porque ele chegou em casa e viu ela tropeçando nos pés, achou que ela estava passando mal. Mas quando ele chegou perto dela, ela estava cheirando a bebida. E ela falou assim: eu bebo, pai, tudo isso aí, ó. Tudo isso aí eu estou bebendo. É bom, pai, tudo bom. E ela falou assim: eu bebo isso aí já tem 3 anos, pai. Sabe? Um pastor conhecido nosso, que também, né? Não, bebida está tudo bem, contanto que a gente beba socialmente. Deixa eu te falar, começa socialmente e acaba destruindo tudo. Ele viajou e os filhos ficaram. O que aconteceu? Não preciso dizer, né? Os filhos fizeram uma festinha, beberam tudo e todas, e foi um escândalo na cidade deles. Todos os filhos bêbados. Era cheio de bebida na casa dele. Se você tem um histórico de bebida na família, então nem pensar. Sabe? Tem coisa que a gente fala: não é nada não, né? Só um pouquinho. Queridos, tem muita coisa que destrói a tua vida devagarinho. Vai entrando assim devagarinho, vai destruindo e acabando com você. Eu vou repetir o versículo: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu receberei. Quer bênção? Quer vitória? Oh, glória a Deus, aleluia. Todo mundo quer. Milagre? O Senhor está pronto para te dar. Mas precisa ter uma atitude. Eu sou de Deus e sou de Deus. E se alguém perguntar: eu sou de Deus, e eu não abro mão de, e eu ando com, e não precisa ser uma mala sem alça, porque tem uns crentes que nem eu não aguento. Não tem uns irmãos assim que nem você não aguenta? Ai, meu Deus, lá vem o irmão, Deus tem misericórdia. Mala sem alça? Você não precisa ser mala para ser cristão, amém? Você pode ser agradável, você pode ser alegre, você pode conversar com todo mundo, você pode brincar com todo mundo, só que você tem que ter uns limites. Uma vez falaram assim para mim: você não bebe porque você é da igreja, né? Eu era nova. Falei: não, meu filho, eu não bebo porque eu não preciso, porque Jesus me satisfaz e eu não preciso da bebida para isso. Minha filha, pegaram ela na faculdade, na sala dela, e falaram assim com ela: ah, mas por que você não bebe? É porque tua mãe é pastora, teu pai é pastor, porque vocês são crentes, porque a igreja proíbe? Então pode ser por causa disso. Você não bebe, não fica, tudo lá. Ela falou assim: não, peraí, vamos por partes. Eu não bebo porque eu não preciso, sou feliz do jeito que eu sou. Agora você bebe, fica, apronta todos, porque você precisa. Eu não preciso, eu descobri um meio de ser feliz sem nada disso. Cala a boca, acabou, não discute. Eu te respeito, você me respeita. Uma vez uma guria falou para ela assim, na sala dela também, falou assim: você não tem cultura, porque crente não tem cultura. Porque a gente ouve isso, né? Crente é tudo ignorante. Ela falou assim: como é que é? Crente não tem cultura? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos lugares você já visitou? Não vamos sair do país, não, só no país. A menina falou para ela assim: ah, uns 2. Ela falou: pois é, eu conheço uns 7 estados no nosso país. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus vivo e Ele me leva para todos esses lugares. E eu aprendi tudo sobre todos esses lugares. Quantos tipos de comida você conhece no estado? E aí ela começou, porque a Fabiola, quando ela pega um, é para falar mesmo, né? E ela falou assim: quantos tipos de música você ouve? Aí a menina falou, ela falou: pois é, eu gosto de todos, e todos eles têm gospel, e eu posso ouvir qualquer um. E ela foi detonando a menina. Sabe o que aconteceu? A menina se tornou amiga dela. Porque crente não precisa ser mala, amém? Você não precisa ser mala, você precisa ser gente boa. Você precisa sorrir e ganhar as vidas para Jesus, porque o que tem em você é muito melhor do que o que tem nas pessoas. As pessoas estão precisando. Quantas pessoas já te procuraram precisando de ajuda? Não é verdade? Porque dentro de você tem um poder que não tem mais ninguém, só quem tem Jesus. Só quem tem
Jesus. O poder que há nos cristãos é maior do que o que há nos bruxos. O poder que tem no cristão é maior do que aqueles que estão procurando N tipos de religiões e ciências, porque é o poder do Deus soberano. Amém? Você pode fazer toda a diferença na vida de alguém e ganhar vidas para Jesus, não para encher a igreja, mas para abençoar pessoas. Porque tem muita gente aí fora se matando, porque não tem solução na vida. Sabia? Tem muita gente aí fora se drogando, porque não tem Jesus. Tem muita gente aí fora bebendo, se prostituindo, porque Jesus não está fazendo a diferença na vida dessa pessoa. E para terminar, o último versículo. Põe para mim o 7:1, por favor. Oi? O 18 diz assim: lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que é santidade? É se separar daquilo que não pertence a Deus. Jesus falou assim: olha, pai, não peço que os tire do mundo. Não é para você sair flutuando aí, entendeu? E morar numa comunidade cristã, não é isso. É não se contaminar. É aprender a dizer não. É ter personalidade. O que é melhor? Estar como você estava antes ou estar como você está agora? Eu falo por mim, estar como eu estou agora é muito melhor. Porque sem Jesus eu não tinha domínio de nada. Sabe? O mundo espiritual me dominava e dominava a minha casa. Mas com Jesus, a gente tem o domínio de todas as coisas, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Hoje é dia de salvação. E hoje é o dia favorável do Senhor. E Deus está chamando todos vocês. Deus está chamando você, para ser parte desse povo que se separa e faz a diferença em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Mais uma vez eu vou convidar você a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você quer ser este povo? Talvez você tenha aceitado Jesus, alguns aceitaram Jesus hoje. Mas não é só aceitar Jesus. É andar com Jesus todos os dias. É estar no país e andar com Jesus. É estar fora do país e andar com Jesus. É estar dentro da igreja e estar com Jesus. É estar fora da igreja e estar com Jesus. Você quer ser este povo que o Senhor chama de filho? Sabe que o Senhor está com você aonde você vai. Que o sobrenatural recai sobre você de maneira abundante, sem fazer força, porque você já escolheu Deus. É esse povo que você quer ser? Se é esse povo, coloca a mão no teu coração. Diz: Senhor, é este povo que eu quero ser. Que se separa das coisas imundas, que não aceita as coisas que não vêm de Deus, que sabe dizer não e que ama o Senhor com toda a força. Você que colocou a mão no seu coração, eu quero te convidar a vir ao altar. Vem cá para frente e diz: Senhor, eu quero ser este povo. Esse povo que não se contamina. Esse povo que não abre mão. Esse povo que não tem medo de dizer: Deus, eu te amo, tu és o meu Deus. Você que pôs a mão no seu coração, vem cá para frente, nós vamos estar orando por você. Em nome de Jesus. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, marca a minha vida nessa noite. Fala isso com Deus. Marca a minha vida, Senhor, porque eu quero ser esse povo que não se contamina. Esse povo que escolheu o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti,
pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Senhor, nós te adoramos, nós nos colocamos diante do teu altar. Nós queremos ser este povo, Senhor. E agora eu te peço em nome de Jesus que cada um que está aqui na frente possa receber a marca do Senhor. Que cada um que está aqui na frente, Senhor, possa estar sendo selado com o poder que há no nome do teu Filho Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um receba do teu altar nesta noite ousadia, ousadia, Senhor. Vai derramando ousadia sobre o povo, Senhor, para aprenderem a dizer não, para sair do meio das coisas impuras. Em nome de Jesus, Senhor. Também eu te clamo nesta noite por sabedoria. Derrama sabedoria, Senhor, para que cada um destes, sendo visitado com a sabedoria do Senhor, se torne luz no meio das trevas, Senhor, e seja usado, Senhor, conforme tu queres, Senhor, e ministrem, Senhor, não só com palavras, Senhor, mas com suas atitudes, Senhor, em nome de Jesus. Marca o povo, marca a igreja do Senhor neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, porque nós te dizemos, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai e nós somos os teus filhos, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, pode dar uma salva de palmas.